tudo bem? Bom, eu sou Rebeca Leteia e nesse exato momento estamos na capital do Brasil. Achei. E onde nós estamos, Aline? Nós estamos na Casa Cotirene, que é o quilombo urbano, aqui na Ceilândia Norte, no Distrito Federal. Que um quilombo urbano. Segura, porque a gente vai contar tudo isso. Mas primeiro, se apresente, Rainha do Cerrado. Então, gente, eu sou a Aline Carina, eu sou bacharel em turismo e mestrando em preservação do patrimônio cultural. Sou uma das gestoras aqui da Casa Cotirene, um quilombo urbano, situado aqui na Ceilândia. É uma ocupação, né, construída por mulheres negras. Essa ocupação ela existe através da organização do coletivo Afromanas, que é um coletivo que foi idealizado por mim e constituído pela Joyce Marques e Jussiane Castilho. E a gente percebeu que a gente teria que ter um espaço para concretizar nossas ações. E a gente ocupou esse espaço aqui da Casa Cotirene, que é um quilombo urbano, que é bem simbólico, né? Trazendo aí essa ancestral, a Cotirene, que lutou junto com Dandara no quilombo Palmares, mas só que a Cotirene ela era uma matriarca mais voltada para as questões do bem viver. Enquanto Dandara e Zumbi, eles guerreavam na linha de frente, a Cotirene recebia essas pessoas que vinham dos combates, né? E ela era aquela matriarca que acolhia essas pessoas com conselhos, ela era uma bezendeira, ela detinha dos poderes das raízes, então ela ficava mais nesse espaço do acolhimento e do bem viver. E pensando nisso, a Casa Cotirene também, ela estabelece essa conexão do autocuidado com o povo negro e a gente, devido a esse cenário de pandemia, a gente realiza todas essas ações. A gente faz o acompanhamento terapêutico da população negra e também a gente também está com trabalhos de distribuição de cestas básicas. Sim, é o nosso povo correndo pelos nossos. Isso. Não é? Bom, antes da gente começar aqui, você também comentou que a casa ela tem uma história, né? E a gente sempre conversou muito sobre isso, né? O apagamento da história. E a gente gravar essa história acho que é importante porque vai ficar salvo. Alguém vai buscar. Conta um pouquinho de quando surgiu o espaço, de quando surgiu o quilombo. Então, em 2017 a gente organizou o coletivo Afromanas, que na época era constituído por 5 meninas, né? E nisso a gente já desenvolvia ações de doação, a gente fazia ações no Quilombo Mesquita, que é um quilombo que existe aqui no Distrito Federal, que muitas pessoas não sabem da existência dele. E a gente desenvolvia essas ações junto com o Quilombo Mesquita, a gente fazia ações de entrega de alimentos e doações no Natal, no Dia das Crianças. E o nosso coletivo ele sempre foi muito ativo, mas só que teve um momento que a gente percebeu que a gente tinha que ter um espaço para concretizar essas ações, porque era muito dificultoso para a gente se deslocar em vários lugares do DF, no Goiás, e a gente não tem um espaço para a gente concretizar. Aí nisso, a Joyce encontrou esse lugar e falou, gente, manas, a gente achou um lugar e eu acho que vai dar bom lá. Aí nisso eu e a Ju chegou e a gente somou. E a partir que a gente consolidou esse lugar, a gente conseguiu concretizar e desenvolver as ações a partir dessa perspectiva de quilombo urbano. E a gente construiu essa narrativa de quilombo urbano a partir da ideia que, entendendo que era possível a gente avançar uma luta de uma ocupação cosmopolita dos negros na cidade, né? Porque a gente tem um quilombo numa perspectiva do rural. E a partir da nossa ocupação na cidade, seria um avanço da nossa luta, né, enquanto uma representação. E é nisso que a gente começou a desenvolver essa narrativa do quilombo urbano, compreendendo também que era possível a gente ter toda oficinas, ações, saraus, para a gente consolidar essa ideia, né? E por isso que a gente tem esse espaço da Casa Cotirene. Vocês viram essas mulheres negras aqui do Distrito Federal. Fala um pouco do bairro. Ah, sim, isso. A gente está na QNN 23, na Conjunto N, que é a Ceilândia Norte. Ele é um bairro simbólico para mim, porque a minha infância foi passada aqui, né? Minha mãe era uma mulher que ela saía para trabalhar, faxineira, e ela me deixava com as minhas tias. Então a minha vivência, a minha infância e a minha adolescência foi toda aqui.
E ele é bastante simbólico e representativo para mim nessa questão da ocupação negra, assim, né? E o que eu tenho de representações dessa época, dos meus tios, né? Que eles gostavam muito de bailinho, né? De toda essa corporeidade negra da gente, do hip hop, das rimas, né? E tinha o quarentão, né? E nisso, o quarentão é um histórico de opressão que aconteceu aqui na Ceilândia, né? Que era uma boate que existia no centro da Ceilândia, que hoje é o restaurante comunitário, em que a polícia chegou lá e falou pro pessoal, né? Branco sai e preto fica. E a partir disso atirou em todos os pretos que estavam nesse baile. E meu tio, ele me conta essa história. E a partir disso eu fui entendendo, né, todos os processos de opressão racial e tudo. Naquela época eu não tinha uma consciência racial que eu tenho hoje, mas eu entendia que algo era errado, porque quando eu estava aqui na Ceilândia, eu via os corpos negros em uma situação. E quando eu ia no plano piloto, que é o Distrito Federal, o centro, eu via uma outra vivência. E eu falava, gente, isso está errado. O que é isso? Por que na Ceilândia a gente vive dessa tal forma, tem toda essa opressão, e chegando no plano piloto, a vivência lá é totalmente diferente. E eu, assim, sem ter essa consciência que eu tinha hoje, eu sentia que tinha alguma coisa errada. Eu falei, tem alguma coisa errada. E o que é isso? Eu não sabia explicar. Hoje em dia eu sei o que é o racismo, né? Então é bom a gente dar nome a isso. E as pessoas pensam que o racismo é somente essa violência de você xingar os fenótipos ou características negrosas, foi o que aconteceu com aquele rapaz lá, né, que xingaram ele, o motoboy e tudo. Mas o racismo ele está para além disso, né, uma estrutura, né. A sociedade brasileira, para ela existir do jeito que ela existe hoje, o racismo ele é uma estrutura, né. Então, aí a partir disso, eu entendi toda essa complexidade. Aí eu falei, não, o racismo ele realmente é um fator estruturante da sociedade brasileira. E a partir disso eu fui entendendo da importância para eu me coletivar com mulheres negras, de ocupar espaços como esse, de racializar os discursos, né? Então, é todo um complexo. Exato. Você comentou que tá longe do grande centro aqui, né? Isso. Então, quanto tempo mais ou menos dá para chegar desse tráfego, né? Desse trânsito daqui até lá, ou de lá até aqui? Então, a gente do centro da capital, a gente está mais ou menos uns 30 quilômetros de distância. E isso foi bem simbólico, porque na época da construção de Brasília, o que eles fizeram? Eles fizeram ao máximo que os construtores da capital se distanciassem ao máximo do plano piloto, porque eles não queriam essa ocupação lá, né? Porque, inclusive, a Ceilândia, CEI, significa campanha de erradicação de invasões. Então, foi construída essa campanha de erradicação de invasões, para que tirassem todos esses pioneiros do centro, que eles chamavam de invasores, e jogassem de qualquer jeito aqui na Ceilândia. Que, inclusive, o que é representativo da Ceilândia é a caixa d'água, que eles consideram como patrimônio da cidade. E ela é um patrimônio da cidade porque muitos pioneiros vinham para cá e não tinham nem água para tomar. Então, essa caixa d'água, ela é um patrimônio cultural da cidade, porque para representar, né, essa falta de humanização que fizeram com os pioneiros, que inclusive eles construíram a capital, mas chegaram aqui no plano piloto e chegaram aqui na Ceilândia e tiveram que construir suas próprias casas. E inclusive não tinha nem água para tomar. Então, essa caixa d'água, né, que se você colocar Ceilândia, né, o que vai aparecer da Ceilândia é essa caixa d'água, né? Essa estrutura que era o ponto de encontro das pessoas para tomar água. Inclusive minha avó fala muito disso, que minha avó, ela é do Piauí, e ela falava, olha, cheguei lá na Ceilândia, não tinha nem água para tomar, a gente teve que construir nossas próprias casas, eles jogaram a gente aqui de qualquer jeito, eles deram um lote e falou, se vira. É muito cultural, né? Foi a viração. Então a gente se virou dessa forma. E até hoje, né? Hoje, a questão da opressão na Ceilândia, ela está em outros moldes, mas ela continua sendo opressiva porque aqui é bem visível a segregação socioespacial. À medida que a gente vai se distanciando do centro, o tom de pele das pessoas vai se escurecendo. Então, inclusive, quando você vai no plano piloto, você quase não vê a ocupação negra. Se você vê em posições de trabalho, né? Mas, assim, a nossa vivência mesmo, ela está nas periferias, né? E a Ceilândia,
é uma dessas regiões administrativas que tem a maior concentração de negros do Distrito Federal. Muito bem, muito bem. Bom, puxando um pouco, né, aqui é um ponto de referência, um lugar turístico, né, um lugar que acredito que nós, populações negras, devemos passar aqui, devemos conhecer o espaço, porque é um quilombo, né? Isso. E é um pouco da nossa história, né, que está aqui. E você, na perspectiva de atuar na área do turismo, fala pra gente um pouco sobre afroturismo, o que você faz aqui, o que você atua aqui, um pouco do seu plano de trabalho, para que as pessoas também conheçam o seu trabalho. Ah, sim. Então, eu enquanto bacharel em turismo, mestranda de preservação do patrimônio, né, eu tenho uma vontade de trabalhar com turismo étnico afro. E nessa perspectiva eu trabalho com turismo fora do avião, que é um turismo que faz com que a gente conheça os outros patrimônios culturais, ambientais, fora do avião, né? Essa perspectiva da gente sair um pouco do superior, né? Vem essa ideia de sair desse avião e também da gente sair desse projeto do plano piloto, né? Da gente experienciar novos lugares, novas histórias do Distrito Federal. E a Casa Cotirene, ela faz parte de um projeto chamado Rota da Caliandra, em que eu experiencio Rota da Caliandra, que é devida ao Cerrado, né? Que o que permeia esse todo, né? Então, assim, é o Cerrado. Então, um nome que consiga experienciar toda essa experiência através do Cerrado. Então, a Casa Cotirene, ela faz parte dessa rota, né? E a gente pode ter conhecer o Distrito Federal para além dessa questão política de Brasília, desse turismo cívico e arquitetônico, né? E a gente realmente conhecer o que é essa Brasília, né? Porque eu não gosto muito de falar de somente, eu moro em Brasília. Quando eu falo eu moro em Brasília, eu faço o apagamento das 33 regiões administrativas que existem aqui. Então eu gosto sempre de falar, eu moro no Distrito Federal. Onde você mora? Ceilândia, DF. Porque se a gente for olhar, Brasília é basicamente a RA1, né, que circunda ali o plano piloto, Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Noroeste, que é aquele núcleo ali, né? E o que é o Distrito Federal, esse complexo de 33 regiões administrativas que infelizmente são apagadas, né? São visibilizadas e as pessoas não sabem realmente o que é Brasília, vamos se dizer, né? Porque às vezes é bem um jogo político e estratégico, assim, que eles falam governo de Brasília. Quando eles falam governo de Brasília, fica bem claro para quem que eles estão governando, né? Agora, quando eles falam governo do Distrito Federal, a gente entende que é uma perspectiva de totalidade. Uau, que aula, né? Que aula, a gente nem imagina todo esse babado aqui. Bom, e caminhando para o fim, explica pra gente toda essa arte de onde estamos. Então, essa arte, ela inclusive era da Casa IP, que foi uma ocupação de feministas, né? Que é importante, eu enquanto mestranda de preservação gosto sempre de trazer o que foi essa ocupação antes, né? Aqui já foi Casa Dandara, aqui já foi Casa IP e agora é Casa Cotirene. E quando foi Casa IP, as meninas fizeram essa arte, eu não sei o nome da artista, né? Mas ela tá aqui, né? E assim, para mim é bastante simbólico e representativo a gente ter uma baleia que representa poder, força, povo, né? O sol, que a gente fala que é força, luz, e se a gente for falar de uma perspectiva de religião de matriz africana, Oxum, que é essa mãe que sempre traz a totalidade, é a mãe da nação, a mãe do povo, né? E uma mulher negra, feminista, que é o que a gente constrói enquanto uma narrativa política de ocupação de poder, né? Que a gente precisa de uma das nossas lá, né? Então, a partir disso, a Casa Cotirene, ela tem essa vontade política também de ocupar, né? Aqui no Distrito Federal, a gente até hoje não tem uma deputada preta, assim, né? Devido ao racismo e toda a complexidade que é difícil, né? Mas assim, eu acho que nada acontece por acaso. A gente, enquanto a Casa Cotirene, a gente foi presenteada por toda essa pintura aqui, que é bastante representativa, né? O poder da baleia, de Oxum, do sol, da força da luz, uma mulher preta de turbante, que pra gente tem uma representatividade muito grande se a gente for falar de afro, que significa o turbante, né?
E é bastante representativo e traz muita força. Então, eu estando nesse lugar e olhando todas as imagens que tem aqui, elas trazem todo esse poder e essa força, né? E a gente sabe, peraí, a gente está pisando num território que ele está comunicando com a gente. E o que significa todas essas imagens, essas pinturas e toda essa força? Eu consigo sentir essa força quando eu estou aqui, né? De que tudo isso está comunicando com a gente, está trazendo uma mensagem, né? E como a gente interpretar essa mensagem, ressignificar e entender, né, gente, ó, o espaço, o ambiente está comunicando com a gente, né? De como a gente entender todos esses símbolos, né? O poder simbólico. Exatamente. Muito bem, muito bem. Aline, você quer deixar algum recado? O recado que eu quero deixar é que é muito importante, Rebeca, você estar aqui assim nesse momento, porque quando eu vejo mulheres que me representam, assim, eu tendo esse encontro com elas, ainda mais na pandemia, que é um momento que a gente não está tendo esses encontros, muitas pessoas estão desacreditando, assim, de encontros como o nosso, que é realmente, a gente fica com medo, né, porque a gente está lidando com um vírus aí que está matando muita gente, a gente está chegando a 100 mil mortos, e a gente sabe quem está na ponta da lança, né, mas quando eu vejo mulheres como você e espaços como esses que eu estou, eu consigo ter uma ponta de esperança em relação a gente reverter esse jogo, assim. Eu acho que são muitos anos de opressão, muitos anos de apagamento, e nós estamos muito fortes cada vez mais, assim. Eu vejo nas redes sociais a sua atuação, os seus movimentos, e quando eu vejo mulheres como você cruzando esses caminhos, eu falo, eu acho que eu estou no caminho certo. Né? E a partir disso, isso até me dá uma confiança e uma força de acreditar, assim, porque em vários momentos eu desacreditei, eu falei, gente, não é isso, eu acho que eu tô maluca de pensar que a melhor forma da gente mudar esse quadro é a gente racializando as coisas. Até o momento eu pensei que não, eu já acreditei muito nesse discurso de somos todos humanos, somos todos iguais, e não, isso não é verdade. Eu já parei de romantizar as coisas e começar a olhar para a realidade de fato, assim. A mensagem que eu tenho é que eu acho que enquanto povo preto a gente tem uma missão, assim, e quando a gente recebe esse chamamento a gente não consegue mais largar, que a gente entende o tanto que essa luta é uma continuidade histórica, e quem recebe esse chamamento e quem não tá nele, assim, eu acho que eu mesma já desisti, e quando eu desisti não foi legal, porque parece que como eu não existisse em outros espaços, parece que tem espaços que a minha existência ela é mais validada, né? É isso. Muito bem. Bom, Aline, quero te agradecer imensamente, né, por abrir aqui o espaço para que eu pudesse vir. Acho que nada é por acaso, né? Não era para eu estar aqui, não tinha nada para dar certo. E deu tudo certo, assim, né? A gente foi um encontro de quarentena, não é? Que a gente se encontrou pelas redes sociais. Foi. No ápice da pandemia, e a gente fez uma live, a gente conversou, a gente fez essa troca. E quando, eu tava no aeroporto sozinha, eu falei, pera, eu tenho a Aline aqui, e ela falou, não, vem pra cá. Eu falei, não, calma, tá tudo resolvido, mas eu acho que é pra gente se encontrar. Né? Acho que foi muito isso. E eu falei, eu vou passar aí. Ela, como que você vai fazer? Eu falei, não, calma, eu vou chegar. Eu fiquei preocupada com isso. Eu falei, calma, eu vou chegar. Tem endereço, não tem? Vou chegar, vim de metrô, vim aqui em cada passo. Fui muito bem acolhida, fui muito bem recebida. E deixo aqui, né, essa obrigatoriedade de virem visitar esse espaço, porque acho que tem muita... Além de cultura, de história, tem muita energia que a gente precisa conhecer, né? Que a gente precisa trocar. Então, obrigada pela acolhida, né? Muito axé para vocês nesse espaço. Que vocês conheçam esse projeto que ela tem incrível, que ela faz com ecoturismo também por aqui na região. Então, é a gente valorizar o trabalho dos nossos. Isso. Então, muito obrigada de coração. A você. E sucesso sempre. Sucesso a nós. Achei.